Olá, boa noite. Vamos ter o nosso Evangelho de hoje. É um momento que se pode tornar inesquecível pelas boas orações, pela presença dos vossos irmãos, pela proteção que nós traímos para o nosso lar. Então vamos colocar a água, não se esqueçam, colocar os copos. Vamos falar de Jesus, é um momento de alegria, e só com alegria que de facto nós podemos sentir essas vibrações. Então vamos cantar uma canção, exatamente na página 32, Sim. Cântico de Esperança. Cruzando a Galileia, ou em Jerusalém, e em toda a Judeia, Jesus falou do além. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: perdoa aos inimigos se me queres amar a mim. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. Tu que vives sem esperança, sedento de paz e amor, nem te surge a lembrança, o socorro do Senhor. Vem lembrar conosco, irmão, a boa nova que traz luz, e juntos seguiremos ao encontro de Jesus. Cruzando a Galileia, ou em Jerusalém, e em toda a Judeia, Jesus falou do além. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: perdoa aos inimigos se me queres amar a mim. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. A mensagem que ensinou ao povo que tanto sofria, o vento do amor levou onde faltava alegria. Passaram tempos de trevas e a terra esqueceu a luz, mas está chegado o tempo do regresso de Jesus. Cruzando a Galileia, ou em Jerusalém, e em toda a Judeia, Jesus falou do além. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: perdoa aos inimigos se me queres amar a mim. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. Divino amigo, nesta noite que desejamos seja de paz, de bênçãos para o nosso lar e para todos aqueles que sintonizam à mesma hora o teu Evangelho. Te pedimos, Mestre, a tua ajuda a que os nossos familiares que se encontram na pátria espiritual possam estar presentes, é como os nossos guias, os nossos mentores. Que a tua paz e a tua luz a todos possam envolver. Fica conosco, Senhor, que assim seja. A leitura desta noite
é do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. A vingança. A vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Ela é, como o duelo, um dos derradeiros vestígios desses costumes selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era cristã. Por isso, a vingança é um índice seguro do atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e se afirme espírita. Vingar-se é, vós o sabeis, de tal maneira contrário a este preceito de Cristo, perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é um sentimento tanto mais funesto quanto a falsidade e a vileza são suas companhias assíduas. Com efeito, aquele que entrega a essa paixão cega e fatal quase nunca se vinga às claras. Quando é o mais forte, precipita-se como uma fera sobre o que considera seu inimigo, logo que a visão daquele vem inflamar a sua paixão, a sua cólera e o seu ódio. Na maior parte das vezes, assume uma aparência hipócrita, dissimulando no mais profundo do seu coração os mais sentimentos que o animam. Toma os caminhos escusos, seguindo o inimigo na sombra, sem que este desconfie, e aguarda o momento propício para feri-lo sem perigo. Oculta-se, vigia-o sem cessar, prepara-lhe cilada odiosa e, quando surge a ocasião, derrama-lhe o veneno na taça. Quando o seu ódio não chega a esses extremos, ataca-o na sua honra e nas suas afeições. Não recua diante da calúnia e as suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas em todas as direções, vão crescendo pelo caminho. Dessa maneira, quando o perseguido aparece nos meios atingidos pelo seu sopro envenenado, admira-se de encontrar semblantes frios, onde outrora havia rostos amigos e bondosos. Fica estupefacto quando as mãos que procuravam a sua agora recusam agora a apertá-la. Enfim, sente-se aniquilado quando os amigos mais caros e os parentes o evitam e se esquivam dele. O covarde que se vinga dessa forma é 100 vezes mais culpado que aquele que vai direto ao inimigo e o insulta face a face. Fora, portanto, com esses costumes selvagens, fora com esses hábitos de outros tempos. Todo o espírita que pretendesse ter ainda hoje o direito de se vingar seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa. Fora da caridade não há salvação. Mas não me deterei em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa jamais ceder no futuro ao impulso da vingança, senão para perdoar. Jules Olivier, Paris, 1862. A mensagem desta semana, estudemos melhor a mensagem do Cristo, é da nossa benfeitora espiritual, a Dona Maria Teresa Magalhães Costeira. Vem no livro Depois Vem e Segue-me, tem psicografia de Arnaldo Costeira. Certamente que a mensagem de Jesus, tão esquecida ao longo de 18 séculos, tê-lo-ia sido em decorrência de conveniências do homem que procurou cedo esconder-se por detrás de subterfúgios para esconder os seus propósitos, inventando esse absurdo de ser tornado a representante de Deus para satisfazer os seus desejos e conveniências. Como acreditar que gerações inteiras, distanciadas dos ensinos de Jesus e mais de uma vez apontadas pelo divino amigo como não tendo ouvidos de ouvir,
se modificaram bruscamente apenas por um édito de Constantino decretando o cristianismo como a religião oficial de Roma? Perderam repentinamente os seus hábitos seculares? Adversários dos seguidores de Jesus transformaram-se misteriosamente nos grandes defensores dos seus conceitos divinos? Não podemos acreditar em tamanha mudança e fácil é concluir que, ainda que por outras formas, os hábitos se reinstalassem, ainda que encapotados sob falsos conceitos, escondidos dos mais simples e verdadeiramente implantados com outras justificações aleatórias. Vingança, ódio, rancor, violência inaudita, perseguição atroz, morticínios, assassinatos, martírios e tantos outros hábitos ancestrais foram retomados, tornando-se os religiosos, que deveriam ser modelos de orientações de Jesus, nos grandes carrascos da humanidade, sentenciando em nome do Deus que enviara amor e perdão, tolerância e compreensão como medidas fundamentais para a grande passagem à vida espiritual. Afasta de ti sentimentos torpes, medita nas palavras de Jesus e segue libertando-te de inclinações trazidas de passados equivocados, pois só assim poderás sentir bem na seara espírita. Não bastará dizer-se que se é cristão e espírita. É preciso demonstrá-lo na prática, procurando ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Não adias mais, faz desde agora. Na sequência, de facto, esta dar a face, quando nos batem numa, quando nos caluniam, quando nos prejudicam de alguma forma, é muito importante que nós também possamos compreender da história do cristianismo, ou também, melhor dizendo, da história do judaico-cristianismo, é o entender quem é que criou o cristianismo, quem é que fundou o cristianismo, porque não foi Jesus. Jesus não fundou o cristianismo. Aliás, a identificação de Jesus como o Cristo de Deus não é do tempo de Jesus, não é do tempo da presença de Jesus entre nós, na Terra, é posterior. E é a decorrência, exatamente, da necessidade que foi imposta aos seguidores do homem do caminho, aos seguidores de Jesus, de terem encontrado uma figura que viesse substituir os deuses da mitologia. Os deuses criados por crendices, por pavor, por medo, que realmente se instalou quando, conforme o texto refere, quando Constantino resolveu acalmar os ânimos do povo e encontrar um motivo para realmente impor àqueles que eram os seguidores de Jesus, impor determinadas orientações que decorrem ou que decorriam da prática religiosa dos romanos. Há tempos ouvíamos dizer que Paulo fundou milhares de igrejas. Não é verdade. Não é verdade. Paulo fundou algumas igrejas, alimentou, de facto, a fé e alimentou historicamente a Boa Nova de Jesus. Mas, quando Constantino impôs para ser a religião oficial de Roma que houvesse um Deus criado e que resultou daí, por exemplo, a figura de Pedro, o apóstolo, que resultou, de facto, da alteração dos deuses da mitologia, derretendo e fantasiando o outro representante, exatamente Pedro. E depois abriu a possibilidade de várias alterações de interesse dos romanos. E nós não pensamos que, fruto dos interesses, fruto da necessidade que havia de justificar muita coisa, que realmente passasse à história como milhares de igrejas, quando o que havia era, de facto, templos onde eram adorados os deuses da mitologia, passava a ser adorado o Deus dos cristãos, depois transformado em Jesus Cristo, o Deus. Cristo é uma palavra que quer dizer somente intermediário. Cristo de Deus é o intermediário entre Deus e os homens.
E essa imposição política, vá lá, dos mandantes do poder, essa imposição tinha, necessariamente, tinha uma finalidade que era realmente impor ao povo. Então, praticamente todos os grupos que se reuniam para adorar os deuses da mitologia romana, como aliás havia acontecido também com a mitologia grega, com a mitologia persa e por aí fora, com todos praticamente a mitologia das várias culturas religiosas, é claro que transferiram-se da adoração a vários deuses para a adoração de um só Deus. E tudo isso, depois, produziu alterações profundas na prática, na rotina balofa da adoração dos deuses das várias mitologias. Ora, é preciso nós entendermos isso para percebermos como é que aparece uma grande miscelânea, uma grande mistura entre os ideais da mitologia, da adoração dos vários deuses, e o ideal da adoração de um só Deus. Porque, como nós sabemos, era o judaísmo que primava pela adoração de um só Deus, não é? Monoteísta, e quase todas as outras culturas adoravam vários deuses, o politeísmo. E, portanto, havia necessidade, de facto, de contentar o povo, só transferindo a adoração ao Deus único ou a vários deuses, perdão, para a adoração de um só Deus. Portanto, esta questão é muito importante para percebermos, não dizer assim, é criticar as outras religiões. Não criticamos a religião nenhuma, estamos só a chamar a atenção para a reflexão que é necessário fazer sobre o ideal religioso que foi alterado nessa época, no Concílio de Nicéia, quando foi decretado realmente o Deus único dos cristãos, lá. E isto baseado numa necessidade que havia de vencer a batalha, de vencer as guerras que estavam subjacentes à época de Constantino e trazer aquele sinal no céu que depois passou à história como com este sinal vencerás, que era o sinal da cruz. E vem daí, muito provavelmente, a adoração da cruz, que ainda hoje, lamentavelmente, nos termos da nossa opinião, lamentavelmente continua a vigorar. Os cristãos adoram a cruz, embora possa encontrar-se uma certa justificação, porque nós podemos representar a cruz em termos espirituais, não em termos do madeiro, e a cruz é o peso de consciência que cada um carrega, e naturalmente que tem as suas consequências, não é? A causa e o efeito tem as suas consequências nas dores, no sofrimento, nos problemas que nós vivemos na Terra e que decorrem dos erros, das práticas erradas que nós herdamos da nossa consciência, o nosso inconsciente profundo. Então é esta necessidade que a gente tem, de facto, de perceber como é que uma parte significativa dos cristãos, menos grave do que uma parte muito significativa dos outros cultos religiosos, que continuam ainda, por exemplo, a justificar e a aprovar as mortes coletivas que nós assistimos no nosso tempo, quando, de uma forma absolutamente louca e de ignorância total, se fazem explodir bombas no meio de muita gente inocente, crianças, velhos, idosos, e que de repente provocam desenlaces brutais que causam perturbação durante muito tempo, de acordo com o merecimento de cada um, diga-se em bom da verdade, mas que causam muito sofrimento aos que ficam e também àqueles que vão. Então são estas interpretações erradas que também ainda vigoram, ainda são herança antiga do tempo em que Abraão recebe um sinal. Ele provavelmente não poderá hoje expressar sobre isto, tem grande importância, mas que Abraão sobe ao monte para sacrificar o próprio filho. Aliás, há depois uma grande transformação quando o sacrifício do cordeiro, não é? Que era na época inicial, era assim, que em louvor e honra de Deus, não é? Sacrificavam o cordeiro mais gordo do rebanho. E depois, com Jesus, passa a ser sacrificado o cordeiro de Deus. O cordeiro de Deus, que é o cordeiro do rebanho que todos nós integramos como criaturas irmãs que somos uns dos outros, irmãos que somos uns dos outros, e gradualmente resulta um pouco dessas alterações que houve naquela época. Vamos encontrar
realmente, na parte do judaísmo, vamos encontrar isso. Então, Abraão nunca tinha passado daquele atraso, não é? Embora cumprisse a ordem para Abraão, era só para experimentar a tua fé. Porque era uma coisa perfeitamente justificada na altura, sacrifício de seres humanos, em louvor e honra do Deus Criador, que é um Deus de amor, que é um Deus de mansuetude, que é um Deus de perfeição e justiça. Então é esta a questão que é preciso perceber, que a vingança, que é o tema hoje central do nosso Evangelho, que a vingança é, digamos assim, uma prática materialista. A vingança que pode ser por pensamentos, palavras e obras. Não podemos esquecer que o pensamento fere como uma lâmina e pode matar. Porquê? Está no Evangelho, naquela passagem da figueira seca. O pensamento que é gerado, o que é, digamos assim, ampliado pelos sentimentos, não é? Pelos sentimentos de cada um, podem projetar, atingir o seu alvo e podem fazer adoecer e matar. Jesus, dia foi claro. Então, se não dá figos, pois que nunca mais dê fruto. Isso queria dizer o quê? Queria dizer que o pensamento, porque foi uma ordem, Senhor, aquela figueira que tu amaldiçoaste secou. Está no Evangelho. É verdade que não foi de maldição, foi uma prova. Foi, digamos assim, uma experiência que mostrava aos apóstolos que temos de ter muito cuidado com os pensamentos, porque o pensamento vai e pode fazer adoecer e matar mesmo. Pode fazer desencarnar, e, evidentemente, se estiver no caminho de cada um, sofrer consequências de atos praticados anteriormente. Então, esta questão é despertar o nosso raciocínio. Não adianta a vingança, porque com a arma com que a gente ferir, será ferido. Embainha a tua espada, Pedro, com a arma que ferires, serás, com a arma com que ferires, serás ferido. Isto quer dizer que o pensamento que prejudica o outro pode voltar para a casa de onde sair e agir muito mais violentamente sobre aquele de onde se emitem esses pensamentos de negatividade e de maldade. Então vamos refletir sobre isso. Não adianta, já não é o tempo da vingança, porque é uma herança das práticas materialistas dos homens que vivemos na Terra. Vamos ficar cientes desta realidade, aprender um pouco a filtrar os nossos pensamentos e a pensar que eles podem voltar se a pessoa a quem a gente destina esses pensamentos não merecer passar por dor e sofrimento. Então, vamos refletir, vamos evitar pensamentos espúrios, pensamentos negativos, porque, tarde ou cedo, seremos confrontados com a resposta desses pensamentos negativos. Vamos fazer a nossa irradiação pelas famílias carentes, pelas famílias em sofrimento. Senhor Jesus, estamos gratos pelas lições que nos deixaste e que hoje nos afastam da ignorância sobre os pensamentos, as palavras e os atos que vivemos no dia a dia e que possam ser prejudiciais aos nossos irmãos da caminhada. Pedimos, Senhor, que aqueles que te desconhecem, aqueles que não meditam sobre as consequências dos seus atos, que se despertem, que acordem para a realidade e que não criem mais razões para no futuro desesperarem de dor e no sofrimento. Senhor Jesus, que os teus mensageiros, que os nossos irmãos, os trabalhadores do plano espiritual, possam acorrer a esses lares, aliviar um pouco as suas dores e ajudar a todos aqueles que mais necessitam. Vamos entrar na página 33 do Evangelho no Lar. Devíamos saber de cor e salteada, mas estamos a tempo. Estamos a tempo de chamar outra vez os nossos irmãos ao socorro e à ajuda. E também, porque não, ao socorro e à ajuda daqueles familiares, daqueles amigos que partiram, que se encontram em sofrimento. A vinda de Jesus ao Evangelho no lar é sol feixe de luz, é raio de luar, canta
Paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão, sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus, que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus, ao Evangelho no ar, é sol, feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração. Paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a nova que ficou, peregrinação que o Rabi deixou, e a nobre Maria, mãe de muitas dores, ser-te-á luzeiro, vais para onde fores. A vinda de Jesus, ao Evangelho no ar, é sol, feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração. Paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Chegamos ao final. Desejamos que tenham uma noite agradável, que continuem as boas vibrações no lado de cada um, que os nossos familiares possam partir em paz, em serenidade, ganhar força, graça e luz para poderem, no cumprimento da sua missão de evolução, ajudar aqueles que também precisam. Boa noite a todos, muita paz, até para a semana, se Deus quiser.